Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Senhor, meu Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra, muito obrigada, Senhor, por esses momentos que nós reservamos ao estudo da Sua palavra. Continua, Senhor, abrindo nossos olhos e ouvidos espirituais para que possamos entender o espiritual de cada mensagem. Dá, Senhor, para cada um de nós revelação todos os dias. Dá, Senhor, a nós dons espirituais para que possamos desempenhar algum papel na Sua obra aqui na terra. Muito obrigada, Senhor, por todos esses momentos. Repreende, Senhor, todo o mal. Lança, Senhor, toda a ação do inimigo contra as nossas vidas, que tente nos fazer desanimar, que tente ir contra a nossa vida, contra a vida dos nossos familiares, Senhor. Desfaz todo o laço, Senhor, repreende, lança no inferno, Senhor, toda a ação do maligno contra as nossas vidas, Senhor. É o que eu te peço e muito obrigada por tudo, Senhor. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje veremos Marcos, capítulo 2, dos versículos de 1 a 12. Nós vamos falar sobre o paralítico de Cafarnaum, certo? Como leitura complementar, que eu gosto de às vezes deixar para vocês, vou deixar Mateus, capítulo 9, dos versículos de 1 a 8, né? Se vocês quiserem se aprofundar mais nesses versículos, deem uma olhada no canal, né? Vão lá no canal, entrem no perfil do canal, apertem em playlist e na playlist escrito Estudo Bíblico Mateus, vocês vão encontrar lá o estudo sobre esses versículos, né? Mateus 9, capítulo 9, dos versículos de 1 a 8. Amém? E também vou deixar para vocês Lucas, capítulo 5, dos versículos de 18 a 36. Amém, amados? Então, vamos lá. Marcos, capítulo 2, versículo 1, diz assim: E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. Lembra, nós vimos nos versículos anteriores, né, no vídeo de estudo anterior, que o Senhor Jesus tinha o quê? Curado um homem leproso e havia dito para ele para que ele não o quê? Que ele não contasse a ninguém o que tinha acontecido e que ele fosse se apresentar ao sacerdote, né? Para o sacerdote apontar que verdadeiramente ele estava curado, né? E mandar a ele a entregar o sacrifício segundo a lei de Moisés, certo? Mas aí o que o homem que foi curado, o leproso, fez, né? Ex-leproso, no caso. Ele foi e começou a falar, né? Para todas as pessoas. Tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, né? Então, ele começou a divulgar que o Senhor Jesus tinha curado a ele. Então, passado alguns dias após esse episódio, né? E alguns dias depois, o Senhor Jesus entrou outra vez em Cafarnaum e as pessoas souberam, né? Soube-se que estava em casa. Então, as pessoas souberam que o Senhor estava em casa e provavelmente nós vamos ver nos próximos versículos que as pessoas foram até ele, né? Porque as pessoas, a partir da fama do Senhor Jesus, que estava se espalhando a respeito de um homem, né? Que estava realizando milagres, né? Libertando pessoas que estavam possuídas de demônios, né? Então a fama do Senhor Jesus estava o quê? Estava correndo, né? E as pessoas estavam procurando ao Senhor Jesus, procurando essa cura. Alguns achavam, né? Alguns achavam que o Senhor Jesus era profeta, outros achavam que ele era Elias, outros achavam que ele era João Batista que tinha ressuscitado, outros achavam que ele era um dos profetas do Antigo Testamento, né?
Versículo 2: E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. Então se juntaram ali tantas pessoas, sabendo que o Senhor Jesus estava em casa, que não tinha mais o que? Espaço, nem perto da porta, para caber mais pessoas. E anunciava-lhes a palavra. Então o Senhor Jesus estava ali o quê? Anunciando a palavra. Vimos também no vídeo anterior ao da cura de um leproso, que o Senhor Jesus, as pessoas iam procurar o Senhor Jesus, né? Para cura, para ser realizado cura. O Senhor Jesus falou o quê? Vamos às aldeias vizinhas para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Então o Senhor Jesus não estava ali só para realizar aquelas curas momentâneas, né? A cura de doenças físicas. O Senhor Jesus veio para muito mais do que isso. Para o quê? Para nós podermos alcançar a salvação através dele. Então, mais importa a nossa salvação do que esse corpo físico, né? Tem passagens que dizem que adianta você ter os 2 olhos, mas se o seu corpo for lançado ao inferno, né? Por assim dizer. O que adianta você ter as 2 mãos se o seu corpo for o quê? Também lançado para o inferno. Vocês querem dar uma olhada aqui em quais versículos é esse? Vou pesquisar aqui para vocês, só um segundo. Mateus, capítulo 5, versículo 29, diz assim: Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno, né? Então, se o seu olho te leva a pecar, se o seu olho direito te leva a pecar, é melhor arrancar esse olho, né? Do que ter os 2 olhos e ir para o inferno. Aqui a gente não está falando literalmente de se autoflagelar, né? Vamos ter discernimento, sabedoria, né? Em nome de Jesus. Mas é o quê? Se você tem algo na sua vida que você sabe, esse aspecto aqui da minha vida, eu tenho um fraco por isso, é algo que me fragiliza, é algo que eu corro riscos, né? Todos nós sabemos qual é a área de fraqueza da nossa vida. Então a gente tem que o quê? Evitar ao máximo estar diante dos atos, das coisas que nos levam a pecar, né? Por quê? Porque isso pode nos levar ao quê? À morte eterna, ao inferno. Versículo 30. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Novamente, se algo que está ao alcance das suas mãos, algo que você toca e você peca, né? É melhor o quê? Você evitar fugir daquele risco, né? Nós podemos pensar aqui literalmente como uma situação de perigo. Vamos imaginar uma situação de perigo. Estamos diante de um ladrão, né? Esse ladrão está armado, por exemplo, né? Ele quer a sua posse, ele quer os seus bens, né? O que você deve fazer? Jamais você deve o quê? Reagir, né? Ter reação. Mas se você sabe que o que ele quer é o seu bem material, o que você faz? Você abre mão daquilo, entrega e sai daquela situação, você foge daquela situação. Então, quando você está em um risco de pecar, você tem que imaginar na sua cabeça que aquilo é um risco de morte verdadeiramente. Por quê? Porque se você estiver com uma vida em pecado, a consequência do pecado é a morte. Você precisa se purificar. Você precisa o quê? Obedecer a Deus. Então, se você se encontra numa situação que você sabe que você tem um fraco por aquilo, você tem que o quê? Evitar essa situação. Entende? Continuando, versículo 31. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher... Não, vai continuando. Mas é isso, né, meus amados? Então, eu estava em Marcos 2, não é isso? E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam e anunciavam-lhes a palavra. Então, o Senhor Jesus veio o quê? Para anunciar a salvação. Então, acima das coisas da carne, do corpo, cura, né, de saúde física, o Senhor Jesus veio para anunciar o evangelho, né? Então, ali o Senhor estava aqui, anunciava-lhes
anunciava-lhes a palavra de Deus, né? O evangelho de salvação, o evangelho, né? Então, ali não só estava curando as pessoas que estavam procurando ele, estava também o quê? Pregando o evangelho, amém? Versículo 3: E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. Então, foram procurar o Senhor Jesus, junto com um paralítico e 4 pessoas, né? E não podendo, versículo 4, e não podendo aproximar-se dele, então eles não conseguiam se aproximar de quem? Do Senhor Jesus, por quê? Porque havia ali uma grande multidão. Por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Amados, aqui mostra também uma fé, né? Uma fé da parte daqueles 4 homens e também, né, do paralítico. Por quê? Se eles não crescem, né, no Senhor Jesus e no que o Senhor Jesus poderia fazer por eles, eles não teriam feito todo esse esforço, por assim dizer, né? Eles subiram, viram que não tinha passagem, subiram no telhado, desfizeram o telhado, né? A palavra que usa aqui é descobriram um telhado, né? Abriram um buraco no telhado e desceram aquele homem onde o Senhor Jesus estava. Isso foi um esforço muito grande. Imagine você ter que subir em cima do telhado de uma casa, 4 homens subindo em cima do telhado de uma casa, carregando uma quinta pessoa, que era um paralítico, né? Que isso exigia o quê? Força física, esforço. Então ali eles mostravam que eles tinham fé, que quando aquele homem precisava chegar ao Senhor Jesus, porque a realidade daquele homem ia ser o quê? Mudada. Então eles foram lá, subiram no telhado, né? Descobriram o telhado e fizeram o quê? Um buraco naquele telhado e desceram o leito bem onde o Senhor Jesus estava, né? Fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Versículo 5. E Jesus, vendo-lhes a fé, né? Viu que aqueles homens tinham que fé. Disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Então ali o Senhor Jesus o quê? Perdoou os pecados daquele homem. Versículo 6. E estavam ali assentados alguns dos escribas, né, os mestres da lei, que arrazoavam em seu coração, dizendo: o que eles arrazoavam? No seu coração eles estavam pensando de uma forma, falando, a gente fala no coração, né, mas sentindo desejos quanto àquela ação, como se eles estivessem dizendo o quê? Por que diz este assim blasfêmias? Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Então eles olhavam para o Senhor Jesus, olhavam para aquele ato que o Senhor Jesus tinha realizado, né? Para aquele paralítico, falando que os pecados dele estavam perdoados, né? E aí eles começaram a gente usa o linguajar atual para a gente entender melhor, mas é tipo, ele fica com uma impressão, sabe? Por exemplo, digamos, vou dar um exemplo hipotético. Eu tô junto com uma irmã da igreja, né? E nós somos de Cristo e nós devemos ser pacificadores, ajudar o próximo, amar o nosso próximo como nós mesmos. De repente chega uma pessoa necessitada e essa pessoa pede uma esmola, né? Nós podemos ser como o apóstolo Pedro, né? Quando a gente não tem condições, eu estou sem condições financeiras de ajudar essa pessoa, né? Mas eu posso ser que nem o apóstolo Pedro. Olha, eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou, né? Lá em Atos, né? E ele o quê? Curou aquele paralítico, né? Que estava lá na porta do templo, né? Se eu não me engano. Acho que é Atos. E aí a gente pode fazer uma oração por essa pessoa. Mas quando a gente tem condições financeiras de ajudar, a gente, né, tem que ajudar o próximo. E aí uma pessoa pode ver aquela pessoa necessitada, pode pensar, nossa, é um irmão,
é uma pessoa como eu, um ser humano como eu, que precisa de ajuda, um filho de Deus, né? A gente pode falar, né? Crer que essa pessoa é um filho de Deus. E aí a gente vai lá e ajuda. Só que a pessoa que está do meu lado pode pensar: poxa, essa pessoa, essa pessoa está sempre nesse mercado, digamos, está porta no mercado. Essa pessoa está sempre aqui, sempre pedindo dinheiro. Já é o esquema dessa pessoa. Essa pessoa aí não precisa de dinheiro, não. Ela está sempre aqui pedindo. A cada dia inventa uma história diferente, que é para ajudar para o filho, para ajudar para a mãe, para ajudar para o vizinho. E não fala nada, não fala absolutamente nada, só observa o outro ajudando, né? O primeiro irmão ajudando e fica no seu coração remoendo. Não, porque eu não ajudaria, não, essa pessoa já fez isso, não, já vi essa pessoa aqui nesse mercado, não, essa pessoa, eu sei que ela está enganando. Será que essa irmã não está vendo que está sendo enganada? Então, no coração, essa segunda pessoa fica o quê? Não, eu não ajudaria. Não, mas essa pessoa tá mentindo. Enfim. Então, fica criando aquele sentimento no coração a respeito do que o outro estava fazendo, né? Então, aqui, ele o quê? Esses escribas, mestres da lei, né? Eles arrazoavam em seu coração dizendo, versículo 7, porque diz este assim blasfêmias? Que quem pode perdoar pecados senão Deus, né? Então ali eles estavam achando que o Senhor Jesus estava blasfemando contra Deus, porque somente Deus é quem pode o quê? Perdoar pecados. Versículo 8. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse. Então o Senhor tinha o quê? Ele é onisciente, né, no espírito, né? Ele sabia o que aqueles escribas estavam pensando, estavam sentindo, né, no seu coração. Lhes disse a eles: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Né? Então, porque vocês têm esses pensamentos maus, esse sentimento ruim, essa forma de pensar, essa postura quanto ao que eu fiz, né? Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Então o Senhor Jesus perguntando: o que é mais fácil falar? Os teus pecados estão perdoados, né? Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te, toma o seu leito e anda. Versículo 10. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, o Senhor Jesus disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. Né? Então ali o Senhor Jesus estava mostrando o quê? A autoridade como filho do homem, né? O Messias, o Cristo, filho de Deus, né? Deus Filho, e mostrando que ele tinha o quê? Autoridade para perdoar pecados, né? Poder para perdoar pecados, né? E ali ele ordenou para aquele paralítico, para ele levantar, pegar o leito dele e ir para casa. No versículo 12 nós vemos, ele levantou-se, o paralítico, né? Levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos. Então aquela multidão testemunhou aquele milagre em presença de todos, de sorte que todos o quê? Se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos, né? Então eles nunca tinham presenciado o quê? Um milagre como aquele, né? E ali, através daquele milagre que o Senhor Jesus realizou, o que eles fizeram? Eles se admiraram, né? E glorificaram a Deus. Amém? Na primeira controvérsia ocorrida com a cura de um paralítico, lá começando no versículo 3, né? Jesus mostrou que era capaz de perdoar pecados. Os fariseus acharam essa ideia blasfema, porque falharam em aceitar Jesus como ele verdadeiramente era, né? Deus encarnado. Então, eles não criam no Senhor Jesus e não aceitavam o Senhor Jesus como quem ele era, verdadeiramente.
O termo blasfêmias refere-se à fala profana e irreverente sobre Deus, né? No Antigo Testamento, a penalidade para a blasfêmia era morte, né? Morte por apedrejamento. Lá em Levítico 24, versículo 16. Deem uma lida depois. No ensinamento judaico, nem mesmo o Messias poderia perdoar o pecado, né? Não obstante, Jesus comprovou o seu poder ao fazer o que só Deus poderia fazer. Esse ato de cura tinha de fato 3 elementos milagrosos. Jesus conhecia os pensamentos dos escribas antes de eles falarem. Jesus realizou a cura, né? E perdoou os pecados. Amados irmãos, eu vou ficando por aqui. Deus abençoe a todos. Deem sempre uma lida nesses versículos que eu falo, né? Lá em Levítico 14, Levítico 24, versículo 16. E é isso. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Forte abraço.